Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, caso alguém for questionar sobre a imagem da capa do vídeo, é um esclarecimento de que o seguinte: o Estado está transformando as pessoas em armas para a prol deles mesmos. E além do Estado, alguém mais oculto, mais profundo, né? Afinal de contas, que meio mais eficiente e barato para fazer com que a casa fique dividida para que ele não se permaneça em pé? Pois bem, as escrituras sempre avisavam sobre essas coisas. As metáforas, seja elas bíblicas ou não, estão sempre aí. Eles aprenderam bastante com Sun Tzu também na arte da guerra. E é aí que tá, né? Enquanto a gente briga por bezerros de ouro, eles continuam em pé, lá comendo, bebendo às custas do povo, a qual se rala, se mata, é obediente, quer apenas paz, quer que deixem eles em paz, sabe? Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque essa gente sabe que ela nos vê com incômodos. E bem, uma justificativa aqui. O restante do vídeo editado, né, que eu vou falar agora sobre a lei da misoginia, né? Você sabe, né? A qual que foi aprovado por unanimidade, né? Para que realmente o sexo oposto ao nosso possa ser usado como armas para poder dividir ainda mais a casa para derrubar, né? A casa é o nosso país, senhoras e senhores. E percebo que verdadeiramente não estamos sendo patriotas sobre a nossa nação. Diria que pouco a pouco estamos sendo recolonizados e pouco a pouco seremos expulsos dos nossos lares e das nossas casas. Depois eu vou falar sobre uma coisa sobre Thomas Jefferson e John Adams também. Bem, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e aproveite o vídeo a seguir. Agora, a atualidade que todo mundo está falando. Lei da MISO, né? Com eu, Senado Federal aprovou em março de 2026 o projeto 896 de 2023, conhecido como Lei da MISO, né? Sopinha MISO, que criminaliza o ódio, How dare you! desprezo e a averação às mulheres, equiparando ao crime de racismo. O texto prevê reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, sendo inafiançável, imprescritível, focando apenas em combater o discurso de ódio e violência genital. O Estado, por si só, ele é violento. Porque, veja bem, nos meus outros vídeos eu sempre conto a historinha. Já tentaram me roubar a mão armada, já me causou prejuízo à minha propriedade privada, que foi minha moto, me roubaram o meu celular, me roubaram o meu modo. Eu vejo aí a campanha bonitinha do Bananinha dizendo: olha, nós temos câmeras para poder pegar o bandido. Bandido, fique atento, senão nós vamos pegar você. Cadê meu, cadê meu celular que foi roubado em 2019, hein? Novembro de 2019, né? E eu rastreei, né? Olha, eu não tenho nada contra os policiais. Eu até entendo, depois do que eu vi o vídeo lá, né? De um policial falando que foi processado porque estava fazendo o trabalho dele, que é pegar bandido, né? Eu vi a história do policial que acabou que o cara que trabalha com carga, né, com caminhãozinho, o caminhãozinho dele foi roubado, achou, trocou disparos, recuperou seu veículo e foi processado porque exerceu sua profissão. Então aqui eu fico a perguntar, será que realmente porque realmente deve ter algumas maçãs podres. Vamos encarar, somos seres humanos, nós realmente pecando, né? Nos quartéis não precisa nem dizer nada.
zombaram da gente quando a gente estava em frente dos quartéis só para poder pedir é, transparência. Mas eles não quiseram isso, porque seus cargos, seus privilégios públicos, né? Nós estamos de volta ao período onde os egípcios escravizavam os judeus, lembra disso, né? Em Moisés, né? Estamos nesse período. A gente está cheio de capataz que protege o faraó, né? Estamos aqui onde está cheio de faraó, onde diz que sou os descendentes dos deuses, me adoram, porque senão não vou trazer chuvas para suas lavouras. É a mesma coisa, pessoal. Estamos numa pirâmide. A pirâmide a qual o esquadro e o compasso gostam, e com Gzinho, né? Afinal de contas, tô aqui pensando numa coisa. Fica culpando o Bolsonaro por golpe de Estado. Daí coloca os seus generais, né? Os seus ministros, o próprio Bolsonaro. Mas espera aí, o Mourão não era vice dele? Por que ele também não está na fila dos réus? Alguém já se questionou sobre isso? Eu estou me questionando. Vocês também deveriam fazer. Não apenas ficar gritando vai Corinthians ou Palmeiras não tem Mundial ou uma vez Flamengo, mas deveria ficar questionando a quem vocês votaram, né? Porque voto para mim é sinônimo de confiança. E se vocês confiaram no Hamilton Mourão, que pelo visto está bem esquecido na Câmara do Senado, entre outros que aprovaram esse negócio da lei Felca, que aprovaram a lei da miso, né, sopinha miso do japonês, e agora estamos nisso daí. Vamos ver, criminalização ó, tá. Texto prevê reclusão de 2 a 5 anos, além de multa sendo inafiançável. Quer dizer, você paga uma multa e você não pode ter uma fiança para poder sair daqui. É impedir focado em combater o discurso de ódio, né? E a violência de gênero. O ponto principal do projeto de lei 896/2023, atualização em 2000, foi atualizado para esse ano. Então isso foi feito em 2023 e vamos colocar isso aqui. Ou seja, por causa que alguma coisa envolvendo a PL 2630, né? Sobre a censura da internet, então eles vão fazer o quê? Não vão atacar as empresas. Bom, vão atacar as empresas de internet, mas também vão atacar as pessoas. Você está vendo, olha, por causa que a caneta está sendo mais forte do que a espada, as pessoas, e devido ao que está escrito em Oséias 4:6, eles tiram essa vantagem. Porque eu estou vendo aí o povo covarde, omisso, simplesmente a falha do Estado é que é o seguinte, o rei e seus amigos não produzem riqueza. Você acha que o militar que pinta meio fio vai pegar uma enxada para poder plantar comida ou transportar bom, dirigir um trator, um caminhão, sim, né? Faz parte da logística, mas eu tenho certeza que eles não têm conhecimento de agricultura ou como manusear um trator, né? O que é misoginia? Define como conduta que exteriorizam ódio, aversão de desprezo contra a mulher. Olha, honestamente, eu queria ser pai, viu? Mas, infelizmente, que garantias isso dá? A primeira regra do comércio é sempre ter garantias, mas isso daí não dá garantia de que uma mulher não vai querer os meus bens ao invés do meu bem, como dizia o Dr. Enéas. Equiparação ao racismo. A misoginia, a miso, né? Inclui a lei do racismo 7.716 de 1989, tornando crime inafiançável e imprescindível. Penalidade: reclusão de 2 a 5 anos, além de multa para quem induzir a discriminação ou atos de ódio contra as mulheres. Olha, eu vou dizer uma coisa, não precisa de reclusão de 2 a 5 anos, não. Por causa disso daí, os homens vão ser reclusos por não reclusos contra as mulheres devido a silenciar, né? Ou se defender, porque a gente sabe que também tem mulheres que possam pegar artefatos que induzem violência de corte,
de perfuração, ou que possa criar um fogo e possa também fazer a mesma coisa, né? Matar, matar um homem. E falando nisso, depois, quem é que morre mais? Ah, não, nisso aqui, né? Ah, sim, aqui, ó, IBGE, ó, Valor Brasil. Só uma curiosidade. Não, depois a gente vê sobre isso. Tramitação. Após a aprovação do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Objetivo: combater o feminicídio e proteger a dignidade das mulheres contra ataques da misoginia, quanto físico quanto verbais, na vida real ou na internet. Contexto da aprovação: medida ganhou força devido ao aumento de casos de violência contra mulheres e o uso de redes sociais para promover conteúdo misógino. O texto aprovado visa combater discurso de ódio que busca desqualificação de mulheres baseado no gênero. Agora sim vou colocar aí. IBGE. Ó, valor Brasil. IBGE. Homem morre mais do que mulher em quase todos os grupos de idade. Faixa etária de 80 anos ou mais em exceção. Por Luciana Carneiro, valor Rio. 25/10/2024. 10 horas. Vamos ver. Homens morrem mais do que mulheres em todas as faixas etárias, com exceção dos idosos acima de 80. Mostra a pesquisa Composição Domiciliar e Óbito Informado, realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Para mim é Instituto Brasileiro de Instituto Bovino Gadoso Estatal. A partir dos dados do Censo Demográfico 2022, divulgado nesta sexta-feira, 25. Isso aqui. Isso aí é mais antigo, que tinha pesquisado em 2025, mas aí, ó, 21 e 22. No período de agosto de 21 a 21 a julho de 2022, 12 meses antes da data de referência do censo, o homem responsável por 54,5% das mortes, enquanto as mulheres tiveram 45,5% restante. O total de óbitos no país foi mais de 1.326.136 óbitos, sendo que 722.225 para sexo masculino e 603.903 para feminino. Ou seja, mais da metade como o esquerdista não gosta de matemática, não sabe? Não gosta de economia, não gosta de matemática. Porque eu acho que é porque a função, o gráfico da função, sabe? Aquele que tem um eixo x e y, mostra que quando o vetor vai para a esquerda, ele perde número. Chega até zero? Não, infelizmente não. Porque abaixo de zero tem -1, -2, ou seja, você só tende a perder números quando você vai para a esquerda. Entendeu? Ou para baixo também, né? Por isso que o pata rachada é a cor vermelhinha, é por isso que os vermelhos, né, da cor esquerda, enfim. Esse negócio de esquerda e direita a gente vai falar depois sobre isso, sobre a Revolução Francesa. Por favor, comente, compartilhe e curte esse canal. E diga o que posso fazer para melhorá-lo. Porque afinal de contas estou fazendo isso para vocês, né? Embora não tenha muita relevância, e não vou negar, uma monetização ajudaria bastante esse humilde rapaz que queira apenas informar e mostrar a verdade, e defender a verdade como sendo a autoridade, e não defender a autoridade como sendo verdade. Só para finalizar, até na genética o homem está perdendo, porque geneticistas falam que o cromossomo Y está perdendo genes. Acho que é isso. Sim, essa é uma afirmação verdadeira e amplamente debatida na genética com base em evidências evolutivas. O cromossomo Y, responsável por determinar o sexo masculino em humanos,
e outros mamíferos está passando por um processo de degeneração e perda de genes ao longo de milhões de anos. Oh, pessoas como eu estão perdendo genes, né? Eu sou da geração X. Ou seja, o que será que está fazendo com que o homem... Porque antigamente o cromossomo X e Y tinham o mesmo tamanho, agora o cromossomo Y é menor. Aqui estão os pontos principais sobre o fenômeno. Eu estou dizendo até se estou falando do micro ao macro. Olha só, estou dando uma aula aqui sobre do micro ao macro. História de perda. Estima-se que nos últimos 160 a 180 milhões de anos, não sei de onde ele pegou esses números, né? Com certeza não tinha laboratórios lá há 180 milhões de anos atrás. O cromossomo Y perdeu a grande maioria de seus genes, restando hoje cerca de 50 a 60 genes funcionais, em comparação do cromossomo X, que é o seu par, embora não recombine normalmente. Possui cerca de 900 a 1000 genes. A causa da degeneração. Ao contrário de outros cromossomos, o cromossomo Y, na maior parte da sua extensão, não realiza recombinação genética com o X, que o impede de reparação mutações prejudiciais de forma deficiente, levando ao seu encolhimento. Velocidade e o fim. Embora a perca seja real, ela é extremamente lenta. Algumas previsões teóricas sugerem que, se a tendência atual continuar com o cromossomo Y, poderá desaparecer em milhares ou poucos milhões de anos. Implicações: a perda do Y está associada à infertilidade masculina, microdeleções. Em estudos recentes foi ligado a problemas de saúde como doenças cardíacas, fibrose em homens mais velhos devido à perda de cromossomos em células sanguíneas. O futuro. A comunidade científica é dividida. Alguns acreditam que o cromossomo Y desaparecerá e pode ser substituído por um novo gene sexual, enquanto os estudos focam na capacidade do Y de desenvolver mecanismos de defesa para preservar seus genes restantes. Senhoras e senhores, eu diria que, eu me lembro que nas histórias da Grécia Antiga, dos persas, Roma, o homem era mais viril, sabe? Corpo trincado, musculoso, embora o tempo de vida não durava até 22 anos. Era o mesmo período que uma pessoa do Camboja vivia durante o regime de Pol Pot, durante a Guerra do Vietnã, né? Mas, começando aqui, até nossos genes estão sendo perdidos, né? Não estão permitindo crianças serem crianças, não estão permitindo que pais possam ser pais, não estão permitindo que homens possam ser homens. E mulheres têm muitos privilégios porque se aposentam mais cedo, tem lei da maternidade, lei daquilo, lei disso. Elas não são forçadas a entrar no regime militar, né? Nas Forças Armadas. E não tem e seus genes ainda estão intactas. Gene XX ainda está lá, então aí que está. Nas escrituras, me lembro que estava escrito o seguinte: o homem seria tão no fim dos tempos, o homem seria tão raro quanto o ouro de Ofir. Então, bem, pessoal, eu sei que o vídeo está bem longo, foi uma parte de uma conversa, e eu espero que vocês possam compreender sobre isso tudo. Bom, então tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e nos vemos no futuro.